Escolher uma carreira para seguir durante a vida toda pode ser uma das decisões mais difíceis. Por isso, a escolha deve ser feita após longos períodos de reflexão, né? Muitos, influenciados por familiares ou amigos, decidem por uma determinada área. Porém, meses ou anos depois, sentem que aquela escolha não os satisfaz profissionalmente. Até que ponto as boas ou más escolhas podem interferir na vida e na carreira? E em que devemos pensar ao decidir seguir por uma área sem que isso possa gerar arrependimentos ou frustrações? Para falar sobre esse assunto, o Nossa Opinião Livre de hoje conversa com a psicóloga e consultora de carreira, Adriana Gomes. Muito obrigada pela sua presença, Adriana. Obrigada, Silvia. Um prazer estar aqui com toda a sua audiência. Bom, vamos mostrar primeiro o livro, né? O último lançamento dela, o mais recente, melhor dizendo, Tô Perdido. Tô Perdido é para quem, Adriana? Silvia, para todos aqueles que se sentem frustrados, inadequados em relação à escolha profissional, para aquelas pessoas que começam a fazer aquela pergunta com frequência, o que eu estou fazendo aqui? Vai para o trabalho, chega no meio da reunião e pergunta o que eu estou fazendo aqui? Ou vai para a faculdade, já nos primeiros anos da escolha, e se pergunta o que ele está fazendo lá, aquelas disciplinas não têm nada a ver com o que ele imaginava, e ele já começa a se sentir frustrado e desapontado com a escolha que fez. Então a gente está falando de jovens, no caso que infelizmente é assim, né? Por volta dos 15, 16, 17 anos já tem que escolher, porque já tem o vestibular, né? E muitos já entram com 17 anos na carreira e não sabem nem se é aquilo mesmo, né? São influenciados. Então esse livro é para o jovem que já escolheu, mas que não está se sentindo bem na escolha dele, é isso? E para o adulto também, que está trabalhando e com frequência se questiona em relação à escolha que fez. Ai, mas tem gente que demora tanto tempo, depois de 20 anos ou 30 anos, ou não aguenta mais, ou fez uma coisa que não queria talvez a vida toda. Como é que a gente sabe isso? Bom, acontece. E às vezes não quer dizer que a escolha tenha sido errada, ele não deu errada. Muitas vezes a carreira deu certo até determinado momento. Porque as pessoas mudam, o mercado muda e as suas necessidades acabam mudando também em relação à atividade que você vai desenvolvendo. Então pode ser, e isso pode acontecer em qualquer momento ao longo da trajetória profissional, da pessoa se questionar se aquela escolha ainda está valendo. Assim como acontece com outros relacionamentos, também a relação do trabalho pode ser questionada a qualquer momento. Olha, tem muita gente que sabe da minha carreira, né? Muita coisa da minha carreira. Mas para quem não souber, eu me formei em odontologia, exerci durante 5 anos, só que cada vez que eu olhava, eu falava, meu Deus, não é aqui a minha praia. Eu não gosto, quer dizer, eu fui mais além. Eu cheguei a cursar, fazer... E depois, quando eu já estava trabalhando, eu percebi que eu não ia dar certo de jeito nenhum na carreira de odontologia. Aliás, a única pessoa que eu podia conversar estava com aquele monte de coisa na boca, né? Então não dava certo do jeito que eu gosto de falar. Quando a pessoa te procura, no caso o que você questionou nesse Tô Perdido, numa profissão que ela investiu, porque no meu caso, odontologia, você investe num consultório que custa muito caro. O que você aconselha? Olha, tem que mudar ou tenta mais um pouco? Não, a sua história é uma história emblemática. Muitos profissionais... Foi bem diferente. Mas acontece com muita frequência, Silvia. O autoconhecimento, que eu acho que é a parte mais importante dessa história quando se fala em orientação de carreira, o quanto é importante que a pessoa se conheça minimamente, quais são os seus valores, quais são suas crenças, o seu jeito de ser. Porque você imagina para uma dentista que adora se comunicar, tem um interlocutor que não pode responder. Não pode falar, não pode responder. Quer dizer, aquilo vai dando um desespero. Quer dizer, não só a parte de comunicação, mas o próprio exercício da profissão. Então, a tua situação é emblemática para muitos profissionais. Então, engenheiros, muitas vezes, que fazem essa opção por influência dos pais, ou de familiares, ou por uma questão social mesmo. Então, em determinados momentos, algumas profissões viram moda. E as pessoas acabam fazendo opção não por um valor pessoal, mas porque aquela atividade pode ser uma atividade rentável ou que dê um status maior e isso não está alinhado com
os valores e as crenças dela. Quer dizer que está errado. No caso hoje, essa escolha, deixa eu ver, já que a criança, às vezes, o jovem com 17, 18 anos não sabe ainda o que quer, ele vai procurar o mais rentável. O que tem que prestar atenção? Qual é a primeira coisa que o jovem deve pensar ao escolher uma carreira? Eu sempre oriento que a pessoa se questione, né? A autorreflexão, o autoconhecimento, conversar com pessoas que exerçam aquelas profissões que mais atraem. É importante que ela conheça minimamente o mercado de trabalho e, infelizmente, o ensino médio ele não oferece essa condição necessária para que a pessoa possa escolher adequadamente. E essa é uma falha que eu acho muito grave no nosso sistema educacional. Existe pouco incentivo para o jovem trabalhar essa autorreflexão, porque, afinal das contas, a gente estuda para ingressar no mercado de trabalho. E não porque a gente não tenha mais nada para fazer na vida. Claro, claro. Então, se o ensino médio já tivesse um apoio para que o jovem pudesse questionar o seu posicionamento. Mas não é assim. Quer dizer, hoje não é assim. Não é assim. Já não tem... eu lembro quando eu estudava, já tinha aquele direcionamento. Se você quer, no caso, ser jornalista, vai para humanas. Se você quiser ser médico, vai para biomédicas, biológicas. Não é mais assim? Não. Eu acho que muitas vezes a escola está muito mais preocupada com a realização do vestibular, propriamente dita, e não com a escolha do seu aluno em relação ao que ele vai fazer efetivamente. E eu acho que falta, dentro do ensino médio, talvez disciplinas que possam ajudar os jovens nesse processo de autoconhecimento, de questionamento, de compreender um pouco mais o mercado de trabalho. Muitas vezes o professor não tem o conhecimento do mercado de trabalho para poder ajudar o jovem também nesse processo de escolha, que é muito complexa, e ele acaba ficando sozinho e se sentindo, então, influenciado ou pelas mídias, ou pelos pais e amigos mais próximos, e acaba fazendo algumas escolhas muitas vezes inadequadas. Adriana, o que a gente pode encontrar no seu livro, então? Mudança e gestão de carreira. O que você colocou e selecionou aqui? O caminho das pedras? O que você coloca de mais importante nesse livro? Na verdade, o livro é resultado de mais de 25 anos de carreira, identificando aí o que as pessoas mais, as dificuldades que as pessoas mais sentem ao longo da gestão da carreira delas. O título "Tô Perdido" é o que eu frequentemente ouço no meu consultório. Com certeza. Das pessoas que vão Adriana, me procurar. Tô perdida. Isso. Por quê? Essa sensação de estar perdida é um descolamento daquilo que a pessoa faz, porque a identidade profissional acaba dominando grande parte da vida das pessoas. Tanto que depois do nome, geralmente a pergunta que se faz é o que você faz. Exatamente. Né? Então, a relação do trabalho é uma relação que consome muito as pessoas. Então, quando ela chega no meu consultório e ela fala "tô perdido", é porque ela já tentou resolver o problema dela sozinha, não consegue achar uma solução e o que ela faz já não faz mais sentido. E não tem mais a quem recorrer. E o que você coloca aqui? Você dá dica do quê? De mudança? Você dá dica de escolha antes? Quer dizer, para orientar qual que vai ser a não para não cair nesse problema? O que você põe aqui, principalmente? Quando você falou não cair no problema, é que às vezes eu ouço as pessoas falando assim, eu perguntei, mas como é que foi o seu processo de escolha? E ela fala assim, olha, eu nem sei te explicar, eu caí de repente. Como é que a pessoa cai? Cair de paraquedas. Como é que ela cai de repente num trabalho? No livro eu faço um relato desse caminho tortuoso e dessas influências para a primeira escolha profissional, para a revisão da escolha profissional e aponto 3 caminhos que a pessoa pode adotar na questão da gestão da carreira. O primeiro caminho é a mudança diária. Então, ok, eu fiz uma escolha, mas eu estou insatisfeito com o quê? Muitas vezes é o ambiente de trabalho que não me agrada, muitas vezes é a relação com o meu superior que não me agrada. Nem é a escolha da profissão, você quer dizer. Exatamente. Tá. Muitas vezes não é a escolha da profissão, mas onde ela está é que acaba limitando e isso gera uma frustração muito grande. A segunda possibilidade, o segundo caminho que eu apresento no livro, são pessoas que queiram
mudar efetivamente de carreira. Então, ok, é uma Silvia. A Silvia que era dentista, não quer mais ser dentista. Como é que ela faz, o que ela tem que fazer, que caminhos ela pode percorrer para ela fazer essa transição de carreira, o que é bastante significativa e nem sempre é muito fácil. E a terceira opção é o empreendedorismo. O que seria? A pessoa montar um negócio próprio e empreender num negócio dela mesma. Então, são 3 caminhos que eu considero bem possíveis para quem quer tratar essa questão da gestão e da mudança de carreira. Quais são os principais erros que os jovens cometem na escolha da carreira, antes, no caso? Eu considero que, assim, as situações mais frequentes que eu encontro é falta de autoconhecimento, principalmente. Quer dizer, o jovem não se conhece. Mas hoje em dia, como é que você analisa esse jovem? Quer dizer, ele tem condições. Assim como a gente também não sabia, muita gente. Tem gente que já nasce. Eu vou ser bem sincera, eu já nasci achando que eu ia fazer o que eu faço hoje, mas eu não prestei atenção. Meu pai falava uma coisa que é verdade, a gente tem que prestar atenção no dom, né? Quer dizer, fala que todo mundo tem um dom, todo mundo tem uma tendência, todo mundo gosta de alguma coisa. Então, é o que eu procuro passar. É mais ou menos por aí, eu procuro passar para minha filha, porque assim, a gente tem que trabalhar naquilo que a gente gosta muito, né? Tem que se divertir no trabalho, não é por aí? Eu concordo. Eu acho que assim, essa matemática deve ser mais ou menos assim. Não tem um trabalho que seja 100% que as pessoas falem assim, todos os dias é maravilhoso, eu acordo feliz, 365 dias do ano que eu trabalho. Mas, é claro que dá para ser muito feliz também, mas eu diria que uma conta aceitável é assim, 40% mais ou menos e 60% muito bom. Do seu tempo. Então, tem que ser uma porcentagem maior. Tem que ser maior, você se dedicar àquilo. Porque todas as profissões, às vezes as pessoas criam a fantasia de que todos os dias são maravilhosos. Profissão e trabalho é dedicação e nem todos os dias são maravilhosos, nem sempre tudo é super bom. Mas é essa relação, quando você gosta daquilo que você faz, se identifica com o que faz, até as dificuldades são menores. Com certeza. Porque quando eu imagino você lá no seu consultório, quando você ia lá com os seus pacientes e você pensava, caramba, né? Não, o pior tá não era isso. O pior era quando o paciente cancelava, eu ficava muito feliz. Então, olha os sinais. Não ia ter jeito realmente. Então, alguns sinais são importantes para que a pessoa se conheça. Então, quando eu falo do jovem, é ele prestar atenção minimamente naquilo que faz sentido para ele. O ambiente de trabalho, às vezes a pessoa opta por uma profissão em função da remuneração, mas está completamente desalinhado com o tipo de ambiente de trabalho que ela vai ter que enfrentar. Qual é a profissão menos satisfatória que você acompanha assim? Olha, é variável? Nós tem algumas pesquisas de mercado que informam que, por exemplo, a área de telemarketing é uma área que estressa demais. Mas eu atendo muitos profissionais que vêm de instituições financeiras que adoecem muito e se sentem muito frustrados. Quando trabalham na parte financeira? Na área financeira? Na área administrativa do banco. E tem aquela coisa também de você trabalhar em algum lugar que te emocione, que te dê alegria. Então, quando você vai para uma coisa muito abstrata, tem essa também, de você escolher uma área que seja estressante. Então, a característica e o perfil da pessoa tem que bater com quem segura o estresse, é isso? E existem pessoas que têm essa resiliência, que conseguem trabalhar com o abstrato, gostam de trabalhar com o abstrato. Tem pessoas que precisam de resultados imediatos, que a satisfação está no resultado na hora. Então, precisa escolher uma profissão que esteja mais alinhado com isso também. Porque é muito sofrimento, Silvia. As pessoas adoecem mesmo. Olha, e tem gente que passa a vida inteira doente com a própria profissão, isso acaba somatizando outras coisas. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com a consultora de carreira, Adriana Gomes, um instante só, até já. Nossa Opinião Livre está de volta, conversando com a psicóloga e consultora de carreira Adriana Gomes. Só para mostrar aqui para vocês, o primeiro livro da Adriana foi Mudança de Carreira e Transformação de Identidade. Esse foi o primeiro lançamento, também a ver com esse assunto, né? Sempre. Trabalhando nessa área, né? Isso. Que é a sua especialidade. Exato, orientação de carreira. Já há muito tempo. E nós estamos falando mais desse mais recente lançamento, Tô Perdido, Mudança e Gestão de Carreira. E a gente terminou o primeiro bloco falando que tem gente que passa a vida inteira trabalhando em alguma coisa que não gosta e suporta porque não dá mais tempo de mudar, tem família para criar, tem conta para pagar,
né? E acaba não mudando e acaba adoecendo, faz mal, faz tão mal voltar do trabalho. Só de pensar que tem trabalho no dia seguinte já começa a ficar com dor de estômago, enfim. Existe isso? Isso é uma coisa que acontece bastante? Existe, Silvia. As pessoas adoecem, elas, inclusive o Ministério do Trabalho tem índices altíssimos de abstinência, justamente por conta da depressão, da ansiedade, muita síndrome de pânico que é gerada a partir da situação de trabalho insatisfatória. Então, sim, as pessoas adoecem muito, até porque o cérebro vai buscando um jeito de tirar aquela pessoa daquela situação de desconforto. Como assim? Então, a pessoa somatiza uma razão possível e politicamente correta, digamos assim, de se abster do trabalho é ficando doente. E ainda assim, ainda tem uma justificativa médica que me isenta da responsabilidade de não ir. Então, o corpo vai dando sinais. Então, insônia, gastrites, dores de cabeça, dores nas costas, a ansiedade, a depressão. Atende muita gente já em processo de depressão adiantada por conta da insatisfação do trabalho. Não consegue mais levantar para ir trabalhar na segunda-feira. Então, por exemplo, se para você, um jovem, né, que chega e já no primeiro ano fala que não gosta, porque muitas vezes, né, a criança, o jovem escolhe uma carreira, não gosta e muda. Aí, não gosta e muda. Fala, nossa, mas não sabe o que você quer? Então, por exemplo, voltando para a vida pessoal, minha filha mudou 2 vezes, ela falou assim, é melhor eu fazer agora do que fazer com 30 anos, 28 anos, como você fez e mudou. Verdade. Então, você aconselha a mudar? Sim. Eu aconselho primeiro que a pessoa levante informações sobre o programa, sobre as disciplinas que são oferecidas nas faculdades, pesquise as universidades. Muita coisa nova, hein? Tem. Muita Vá visitar nova. O campus das universidades onde pretende fazer. Converse com pessoas que fazem esse programa. Por quê? Porque assim você vai levantando informações a respeito do programa e identificando se aquilo que você verá tem aderência com o seu jeito de ser. Eu falo que as faculdades deveriam começar assim, por exemplo, veterinário. Primeiro ano já tem uma operação de animal ali para ver se as pessoas aguentam, não é? Uma coisa bem forte do que realmente vai ser a realidade. E aí vai indo para o teórico, porque o que acontece, né? Sim. Naturalmente, você depois do 3º, 4º ano, que você vai ter a realidade da sua profissão. Daí já é um pouco mais tarde, a pessoa acaba não desistindo. E eu entendo que muitos jovens desistem porque os primeiros anos das faculdades são pouco atraentes. As disciplinas, muito teóricos. A maneira como a nossa educação é feita, eu acho que ela deixa um pouco a desejar na questão do estímulo ao estudante. E muitas vezes muitos jovens acabam abandonando uma faculdade, não porque ele não tenha um interesse naquilo, até poderia ser um bom profissional naquela área, mas porque a universidade ela ainda está um pouco atrasada nas metodologias de ensino, nas escolhas das disciplinas para iniciar um programa. Eu acho que isso precisaria ser revisto também. Porque a criança, o jovem, ele fica suportando aqueles 2, 3 anos para poder realmente entrar na matéria no 4º ano, às vezes, não é? E o índice de evasão nos primeiros anos da faculdade beira aí os 47%. Olha, então. É um índice muito alto. Então, é uma lição de casa que eu penso que o MEC e as instituições de ensino deveriam levar em consideração, até para não perder tantos estudantes. Até que ponto a escolha da profissão influencia a vida pessoal da gente? Bem, eu diria que totalmente, né, Silvia? Porque eu costumo dizer que a gente passa mais tempo na relação de trabalho do que em qualquer outra relação na vida. Então, se você não tem uma relação satisfatória com a sua profissão, você acaba gerando um desequilíbrio na sua relação familiar também, seja com o marido, namorado, com os pais, porque demanda muito, o grau de exigência cada vez maior nas organizações, e se você não tem uma afinidade com aquilo que você faz, ou só faz pelo dinheiro, chega um determinado momento na vida que nem a remuneração é suficiente para te manter naquele trabalho. Eu digo isso porque já atendi muitos profissionais muito bem remunerados e que se sentem muito satisfeitos e querem sair apesar da remuneração. Apesar da remuneração, inclusive eu tinha um amigo meu que era engenheiro, ele largou tudo para cozinhar.
Né? Então, eu acho, não sei, deve chegar um momento da vida da pessoa, da carreira, que ela quer fazer o que ela gosta, né? Não o que ela tem que fazer, ela gosta, é Sim. isso. Então, tem que tentar juntar as duas coisas. Na minha percepção, o ideal é isso, que a pessoa consiga buscar uma atividade profissional que esteja minimamente relacionada ou aderente aos seus valores, às suas crenças, aos seus projetos de vida. E aí a relação de trabalho fica muito mais harmoniosa e às vezes as pessoas nem sentem que estão trabalhando, porque, como você disse no outro bloco, a gente se diverte enquanto trabalha. E isso é muito prazeroso. Tem que descobrir realmente. Agora, e é possível, Silvia. É possível. É possível. Eu me divirto no meu trabalho. Eu também, adoro o que eu faço. Para mim é uma diversão. Meu hobby, eu sempre falo, meu hobby é trabalhar. Pois é. Deixa eu agora me divertir. É mais ou menos por aí. E a gente gosta. Quando você gosta daquilo que você faz, né? Tem uma máxima que diz que quando você gosta do que faz, você não trabalha, você se diverte. Exatamente. E isto é possível. Quer dizer, todo o meu trabalho profissional, nesses mais de 25 anos, é justamente para ajudar as pessoas a buscarem um caminho que seja satisfatório. Porque eu mesmo passei por essa dificuldade. Ah, você trocou também de carreira? Eu conto relato isso no livro, porque eu também sofri muito num determinado momento de estar numa empresa, ascender profissionalmente, chegar na posição de vice-presidência do grupo, e essa posição me tirou a oportunidade de fazer aquilo que eu mais gostava, que era atender as pessoas, orientar as pessoas em relação à carreira. Eu fui cuidando mais da parte administrativa, da gestão do negócio. Olha só, então chegou num cargo alto, né? Nós estamos falando de boa remuneração, que é exatamente aquilo. Experiência própria também, né? Ajuda muito. Exatamente. Aí chegou um determinado momento que o que eu fazia deixou de fazer sentido. E eu me perguntava nas reuniões de diretoria o que eu estava fazendo lá. E essa pergunta começa a ficar insistente. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E foi isso que também me mobilizou no meu projeto de mudança, a estudar por que as pessoas mudam de carreira, entender, aí é o resultado do meu primeiro livro, e ao longo desses 25 anos, ajudar as pessoas a procurar um trabalho, uma atividade que fosse mais significativa, que fizesse sentido e que desse prazer e que isso é possível. Adriana, mas como faz, por exemplo, eu até citei aqui, um pai de família que já está há muitos anos naquela carreira, ele não tem tempo muitas vezes, ele olha para trás e fala, pera, eu estou com 40 anos, com 50 anos, eu não tenho mais tempo, é melhor eu continuar aqui e me aposentar. Como que você muda a cabeça e dá uma injeção de ânimo para uma pessoa que está passando por uma situação como essa? Vou dizer, Silvia, não sou eu que dou. A pessoa tem um limite. Ela vai saber qual é o limite do insuportável. Porque quando ela resolve mudar, é porque ela tem um acordo com ela mesma e ela percebe que é impossível continuar a situação daquela maneira. Agora, eu acho muito importante que as pessoas façam um planejamento financeiro. É imprescindível que haja uma reserva financeira, porque toda mudança de carreira fatalmente resultará numa perda financeira inicial. Então é importante que a pessoa se planeje, se organize financeiramente, faça a sua reserva, dependa menos do salário do seu empregador atual. E a educação financeira é outra disciplina que, na minha percepção, deveria fazer parte da grade já no ensino médio. Também acho. Isso é importantíssimo. Educação financeira. Imprescindível. Então, quando há uma reserva financeira, a pessoa consegue se estruturar mais rápido. Então, ela tem que ter um plano B, fazer um planejamento. Sim. Ela está na profissão, só para entender. Ela já está lá, ela é consultora de alguma coisa e ela quer um dia ser chefe de cozinha. Então, ela faz um planejamento para poder mudar. Essa mudança é feita dessa forma? Sim. É assim que você orienta? Sim. Eu até uso uma figura ilustrativa no livro, que é como se ela tivesse um pezinho num barco e um pé no outro. Então, num determinado momento, quer dizer, esses barquinhos vão andando, eles vão se distanciando e num determinado ponto você tem que escolher em que barco você põe o pé, senão você cai na água. Cai na água, Então, esse plano B, ele serve como motivador, né, de estar fazendo alguma coisa para tirar daquela situação de desconforto e que faz com que a pessoa se sinta estimulada para poder fazer aquilo que gosta. Então, ela até suporta uma situação desagradável, que é o, por de repente, por um tempo, que é o plano que ela tem, estratégia. Ela poder fazer aquilo que ela quer.
E às vezes a gente faz isso mesmo, né? De fazer um sacrifício, ok, vou ficar 3, 4 anos aqui, me capitalizar, para depois conseguir fazer aquilo que eu quero. Mas, paralelamente, já vai estudando, já vai se capacitando. Já vai se preparando. É assim que você orienta? É assim que eu oriento. Tá. E na hora da escolha da outra profissão, geralmente a pessoa já sabe, né? É engraçado, ela tem uma profissão, ela te procura com uma profissão, ela quer mudar para outra, ou ela apenas quer mudar? Algumas não têm a menor noção do que elas querem fazer. Elas se sentem perdidas mesmo. Mas o que eu costumo dizer é que as pessoas não escolhem aquilo que elas não conhecem. Perfeito. Então, e nem gostam do que não conhecem, não é? Exato. Então, o trabalho todo é voltar ao autoconhecimento, fazer com que ela faça um levantamento de informações do mercado, conheça profissões que ela se interessa. A gente cruza essas informações com o trabalho todo de autoconhecimento que a gente faz inicialmente. Não é um teste vocacional? Não. É um trabalho mais longo, mais profundo, e depois disso a gente faz um plano de ação. Agora, ok, eu descobri o que eu quero, como é que eu faço para fazer isso? Onde é que eu tenho que ir, o que é que eu tenho que fazer, com quem eu tenho que falar? Muitas vezes eu tenho que desenvolver uma nova rede de relacionamento. Uma estratégia e tanto, É uma né? estratégia e tanto, mas é possível. Né? Claro. Muitas vezes, em 2 ou 3 anos, é possível você dar esse salto e, qualitativamente, quando a gente pensa em história de vida, 2 anos é muito pouquinho tempo. Às vezes a gente acha, né, que vai demorar em 2 anos. Tem 2 anos, 3 anos, não, mas passa super rápido. Passa muito E o rápido. importante é estar realmente de acordo com aquilo que a gente gosta e gostar do que a gente faz. Nossa. Adriana, muito obrigada, adorei. Muito obrigada pela Obrigada. sua presença. Obrigada, tá? Silvia. Muito Prazer obrigada. estar aqui. E Assim, parabéns. passa rápido que nem o nosso programa, né? É, isso aí. Parabéns pelo seu lançamento. Nosso programa está aberto aqui, tá bom? Obrigada, Silvia. Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Edição Saúde, um programa com informações sobre qualidade de vida. Dicas de uma vida mais saudável com reportagens e entrevistas com especialistas na área de saúde. E fique atualizado sobre prevenção e as modernas tecnologias em tratamento. Confira o programa Edição Saúde aqui na TV Unip.